O que foi a União das Coroas Ibéricas e qual foi o impacto disso para a colônia aqui no Brasil? É o que nós vamos discutir a partir de agora. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso em estar aqui. O meu nome é Misael e eu sou professor de História. Eu trouxe para você mais uma aula de História do Brasil, tanto para aqueles que querem se preparar para o Enem, quanto aqueles que querem se preparar para a vida. Mas antes de iniciar essa aula, eu gostaria de dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho para saber as notificações do mesmo, aproveite a oportunidade e faça isso. Vocês não sabem o quanto vão estar me ajudando. E se puder e quiserem, podem acompanhar o meu perfil no Instagram. O link para o perfil está na descrição desse vídeo. Bom, na aula anterior a gente falou sobre o processo de interiorização da colônia brasileira, como foi dado o início dessa interiorização. E falamos também sobre um fato importante que aconteceu em Marrocos, na região norte da África. Estava tendo uma batalha entre portugueses e marroquinos. E nessa batalha, Dom Sebastião acaba desaparecendo. E agora? Dom Sebastião desapareceu, o que será da coroa portuguesa? É o que nós vamos continuar discutindo. Dom Sebastião não deixou herdeiros e, portanto, quem passou a assumir no lugar dele foi seu tio-avô, Dom Henrique. Mas, porém, o que aconteceu? Passaram-se 2 anos e Dom Henrique acabou morrendo. Com a morte de Dom Henrique, você acabou tendo um problema. Ele também não havia deixado herdeiros diretos. Então você começa a ter uma crise sucessória pelo trono português. Então uma treta muito grande acontece. Quem vai ocupar esse trono? Para isso, houveram 3 pretendentes. 3 pretendentes para ocupar o trono. Entre eles estava o rei espanhol Felipe II. O Felipe II tinha um apoio da coroa portuguesa para ocupar o trono. Provavelmente porque ele era rei, portanto ele já tinha uma experiência política. Felipe II, ele acaba invadindo Portugal, aproveitando toda a situação de crise que estava tendo. Ele invade Portugal e, além de invadir Portugal, ele tinha que resolver uma treta com um dos concorrentes do trono. Ele acaba vencendo essa treta e aí ele acaba sendo coroado rei de Portugal e Espanha. Sendo coroado rei de Portugal e Espanha, ele passa a governar tanto Portugal quanto Espanha. Eis aí a união das coroas ibéricas. Filipe II passa então a se chamar Filipe I. Isso em 1580. E esse processo da União Ibérica vai até 1640. Então vocês vão ouvir falar bastante sobre esse processo nas aulas posteriores. Agora, qual foi o impacto disso aqui no Brasil? Bom, em 1580 houve aqui no Brasil a intensificação da pirataria. Como assim? Se antes você tinha inimigos da Espanha, você continuaria tendo esses inimigos. Mas quem seria prejudicado com isso também era Portugal. Por quê? Por causa da união das coroas. Os inimigos de Espanha passam a ser também inimigos de Portugal. E uma das táticas que eles tinham para desestabilizar uma metrópole era atacar as colônias dessa metrópole. E, portanto, os inimigos de Espanha passariam a atacar os inimigos também de Portugal. E uma maneira de atacar os inimigos de Portugal, que também eram da Espanha, era atacar a colônia brasileira. Vocês entenderam? Então os inimigos passam a atacar a colônia aqui no Brasil para tentar desestabilizar tanto Portugal quanto Espanha, que nesse momento eram apenas uma coroa. Então em 1580 você tem a intensificação da pirataria no Brasil, e enquanto isso na região sul, em 1582 a 1585, você teve esforço de evangelização dos Guarani pelos padres franciscanos na província de Guaíra. Porém, você teve uma carência de missionários e, portanto, essa evangelização acabou não dando certo. Guardem esse momento, porque isso vai ter uma consequência interessante mais para frente. Enquanto isso, no Nordeste,
17 de junho de 1581, o governador-geral Lourenço de Veiga morre. E aí, o Antônio Barreiros e o Cosme Rangel de Macedo assumem a posse. Vale lembrar que nessa época a sede do governo geral estava unificada. E o mais interessante é que você teve duas pessoas para administrar aí a coroa. Mas isso acabou mudando. Primeiro foi o Antônio Barreiros, depois foi o Cosme Rangel de Macedo. Depois de Cosme Rangel de Macedo, veio o primeiro governador-geral escolhido pelo Filipe I, nomeado pelo Filipe I, rei de Portugal e Espanha. Essa nomeação ocorreu em 11 de maio de 1582. Quem foi nomeado governador-geral nessa época? Manuel Teles Barreto. Então ele foi nomeado pelo Filipe I, sendo então o primeiro governador-geral escolhido durante a união das coroas ibéricas. O que o Manuel de Teles Barreto acabou fazendo? Manuel Teles Barreto. Ele primeiro providenciou a ocupação de terras da Paraíba, incentivou também a agricultura, combateu indígenas, incrementou o comércio entre Bahia e Rio da Prata. E essa parte é interessante pelo seguinte: essa incrementação do comércio entre Bahia e Rio da Prata ocorreu justamente pelo fato de que você havia a união das coroas ibéricas. Então, tendo a união das coroas ibéricas, deveria ser levado em conta que os espanhóis estavam ocupando a maior parte a região sul dessa colônia. Então deveria haver uma interação entre membros tanto de Portugal quanto membros da Espanha, para que nenhuma das coroas fossem prejudicadas. Por isso, a incrementação do comércio entre a Bahia e o Rio da Prata. Além disso, Manuel Teles Barreto enfrentou piratas ingleses e construiu a fortaleza de Santa Catarina. De 1585 a 1598, você teve criação de mais fortes para a proteção da colônia, devido à intensificação da pirataria que a colônia estava sofrendo. Um dos exemplos desse forte que podemos citar é o Forte dos Reis Magos, na região nordeste do país, em Rio Grande do Norte, Natal. 1º de janeiro de 1590, você teve a criação da cidade de São Cristóvão de Sergipe del Rei. Então, na aula anterior, a gente falou da tentativa da interiorização e a tentativa de colonização do Sergipe por meio dos jesuítas. Isso acabou criando consequências, que foi futuramente a criação da cidade de São Cristóvão de Sergipe del Rei, certo? Em 1593, você também teve a presença de uma donatária no Sudeste. A donatária era Luísa Grimaldi. Ela era a donatária da capitania de Espírito Santo. Ela estava expulsando vários piratas que estavam invadindo a capitania de Espírito Santo. Porém, ela foi destituída pelo Filipe I de seu cargo. Por que ela foi destituída? Provavelmente porque ela também estava atacando os aliados da coroa espanhola, que também eram aliados da coroa portuguesa, pois estamos falando da união de duas coroas ibéricas. No sul, você teve o avanço dos paulistas pelo território facilitado pela passividade das autoridades espanholas. Vocês lembram que anteriormente a gente falou que os franciscanos não conseguiram evangelizar os Guarani? Então, tendo em vista esse fracasso, os paulistas aproveitaram para poder adentrar na região sul, na região de Guairá. E o que o rei acabou fazendo? Para ele garantir, proteger a todo custo a união da coroa, ele obrigou os espanhóis a se retirarem de Guairá e se deslocarem para outras vilas, facilitando aí a entrada dos paulistas na região sul. Esses paulistas, eles eram bandeirantes. E o que os bandeirantes faziam? Eles participavam de bandeiras. E o que eram bandeiras? Eram expedições organizadas militarmente, que geralmente partiam de São Paulo em busca de capturas de indígenas para escravizá-los e metais preciosos. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, deixe os seus comentários, ative o sininho para saber quando tem notificações e me sigam no Instagram. O link para o perfil se encontra na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de verdade, tá, gente? Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto!